Muito obrigada, senhor José Aparecido, pelas informações. Professor Celso, eu peço que o senhor continue no palco, porque o senhor será o moderador dessa palestra técnica. O senhor quer fazer alguma consideração inicial? Gostaria que a colega Vitória... Eu vou chamá-la. Então, para apresentar o tema otimização da preparação e análise de amostras em laboratórios de microbiologia de alimentos, eu convido ao palco a Vitória Diogo, da Export Area Manager da MESC. Bem-vinda, Vitória, uma boa apresentação para você. Pode já se preparar. Eu tive a oportunidade de conhecer a Vitória agora, mas eu já sei que ela hoje representa a MERSI. A MERSI, tem mais colegas da MERSI aqui reunidos, né? Levanta a mão, pessoal da MERSI. Está lá no fundo, está pronto para fazer a fotografia. E eu queria aqui, na presença de todos, agradecer porque a MERSI é uma das patrocinadoras. Eu não entendo nada do que a Vitória vai falar, mas eu estou aqui para aprender bastante e poder moderar, quem sabe receber algumas perguntas para passar para você. Bom trabalho, boa apresentação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, o meu nome é Vitória, sou da empresa InterScience, representada então pela MERSI localmente no Brasil. Eu estou então localizada na França, mas o meu pai é português, por isso é que eu estou a falar português. Sim, eu vi o nome francês. Então, hoje eu vou apresentar para vocês como otimizar a preparação e análise das amostras nos laboratórios de microbiologia de alimentos. Então, a microbiologia hoje tem um papel essencial na qualidade e na segurança dos alimentos. Vamos ter vários desafios em microbiologia, que vão começar pela contaminação de produtos acabados, monitoramento ambiental, formação e qualificação dos técnicos, a gestão e integridade dos dados. Cada vez mais falamos deste tema também de digitalização e de rastreabilidade nos laboratórios. As expectativas regulatórias também estão cada vez mais a mudar. A indústria busca reduzir o erro humano, aumentar então este tema de rastreabilidade, digitalização, precisão. Então é também necessário de maneira contínua que vocês se adaptem a estas modificações das regulatórias e vamos necessitar também uma maior rapidez, confiabilidade dos resultados. Então, por estas razões, a InterScience, que é então uma empresa francesa que fabrica equipamentos para laboratórios de microbiologia, está de maneira contínua a desenvolver novos equipamentos que permitem então aumentar rastreabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e precisão, que permite também poupar tempo e consumíveis e que, para alguns equipamentos vamos ver, permite evitar movimentos repetitivos ou diminuir os movimentos repetitivos e então ter menos lesões por esforços repetitivos. Não sei se esta é a palavra adequada ou não, mas vocês entendem. Aqui temos um exemplo de laboratório 3D com equipamentos da InterScience. Vamos ter no lado esquerdo o que nós chamamos de Back System, que é então a preparação da amostra, tudo o que tem a ver com a preparação da amostra. E no lado direito vamos ter Plate and Count, que é tudo o que tem a ver com o plaqueamento e a leitura, a contagem de colónias no final da incubação. Então vamos ver uma primeira parte aqui com a preparação da amostra e quais equipamentos permitem então otimizar este processo. O primeiro equipamento aqui, não sei se alguns de vocês já usam um equipamento similar ou um equipamento da InterScience que permite fazer a diluição automática, mas aqui o que ele vai fazer é então, o equipamento é uma balança para a calibração, vocês precisam de um peso de 500 gramas certificado, e então a balança vai pesar a amostra que vocês vão colocar dentro da bolsa, por exemplo,
ele vai pesar a amostra, vocês vão indicar o fator de diluição e ele vai fazer automaticamente a diluição e parar quando chega ao volume que deve estar. Então aqui vamos fazer uma normalização do processo de preparação da amostra com o equipamento que vai então automatizar este processo. Quais são as vantagens para vocês? É a precisão, ele vai ser muito mais preciso que fazer esta diluição manualmente, onde vamos colocar um pouquinho e não é suficiente, então vamos colocar um pouquinho mais e já é superior ao que devíamos ter colocado. Ele aqui vai parar e chega ao volume adequado com uma precisão superior a 98%. Além desta precisão, o equipamento também vai trazer repetibilidade e reprodutibilidade e rastreabilidade. Então, se vocês precisarem, não é obrigatório, mas ele pode exportar um documento Excel, CSV. Vocês podem também ligar o equipamento a uma impressora e para cada diluição que vão realizar, ele vai imprimir uma etiqueta com todas as informações relativas à amostra. Sai, por exemplo, também o nome do diluente, se vocês colocaram o nome do diluente. Sai o nome da pessoa que fez a diluição, se vocês colocaram a informação também. Então é bem preciso toda esta parte, é bem rastreável toda esta parte de diluição e de distribuição. Ele também é capaz de fazer a distribuição de um volume que vocês indiquem. Por exemplo, a 200 ml, 225, a informação que está ali. Sobre contaminações cruzadas, toda a parte dos tubos, então toda esta zona aqui que vai dentro então vamos ver depois, de um frasco, vai ao autoclave. Então vocês no final do dia de trabalho colocam tudo no autoclave e no dia seguinte já está pronto para usar de novo. Depois da diluição devem muitos conhecer este equipamento, que é mais conhecido como StoneMaker. Vamos ter um equipamento que permite fazer a homogeneização da amostra dentro da bolsa. E neste caso o equipamento tem forças ajustáveis, vocês podem colocar desde 240 até 600 copos por minuto. Vamos ter também uma detecção de fuga de líquidos para certos modelos, ele vai parar quando há uma fuga de líquidos, se houver algum problema. E as lâminas que são movíveis para facilitar a limpeza. Então aqui, eu acho que este equipamento é mais comum nos laboratórios, mais famoso, mais antigo. Então, supostamente, alguns de vocês já conhecem, mas para os que não conhecem, vamos ver então aqui o funcionamento do diluidor com o homogeneizador. Então eu coloco a bolsa, coloco a minha amostra, também há uma parte, um braço robótico, que ele vai avançar para fazer a diluição e volta para trás uma vez a diluição finalizada. Então vocês aqui não têm contaminação cruzada, porque a amostra não vai tocar nessa parte. E uma vez finalizada a homogeneização, vamos ter então a nossa bolsa com o nosso diluente e a amostra homogeneizada. Aqui os dois equipamentos são em conformidade com a ISO 7218 e a ISO 6887. Passamos ao último equipamento então aqui da preparação da amostra com uma bomba peristáltica que vai permitir automatizar o processo de distribuição de líquidos desde 50 microlitros até 99,9 litros. Então este equipamento vocês vão calibrar e criar um programa, personalizar um programa. Nesse programa vão indicar qual é o volume que vocês querem distribuir, qual é a velocidade de distribuição e o equipamento vai então guardar essa informação. Vai ser necessário fazer uma calibração com uma balança analítica e uma proveta. E uma vez calibrado o programa, o equipamento vai lançar as distribuições desde 1,5 ml por minuto até 2,5 litros por minuto. Então pode ser bem rápido. Há várias aplicações, eu coloquei aqui na diapositiva 3 aplicações diferentes. Distribuição em tubos de 9 ml, distribuição de meio de cultura em placa de pedra. Neste caso vocês colocam um frasco com meio de cultura num banho-maria. É assim? Obrigada. Num banho-maria e então ele fica bem quente para não solidificar enquanto ele passa pelos tubos. E os tubos é igual ao DiluFlow, ao equipamento diluidor que vimos antes. Toda esta parte aqui e que vai daí fazer a diluição,
distribuição vai autoclave no final do dia. Então aqui vamos ganhar também precisão. Muitos de vocês, imagino, que fazem a distribuição de meio de cultura manualmente em placas. Aqui vai ser automatizado pelo equipamento. Vão ter aqui esta pistola que vai ajudar a agilizar um pouco o processo. Mas vamos então ganhar em precisão, em repetibilidade e reprodutibilidade mais uma vez, em rastreabilidade também, para o mesmo funcionamento que o outro. Se vocês quiserem exportar a informação, é possível fazer. Se não quiserem, não é necessário. E vamos também evitar aqueles movimentos repetitivos durante várias horas para fazer a distribuição do meio de cultura em placas ou qualquer outra distribuição de líquidos em tubos, em frascos, em bolsas. Vamos ver aqui o funcionamento da FlexiPump com várias aplicações diferentes. Então este é um exemplo de aplicação em tubos. Todos os equipamentos que eu estou a mencionar são em aço inoxidável, então também se houver algum contato com líquidos, a limpeza é bem fácil. E uma vez então o nosso programa definido e calibrado, podemos lançar a distribuição. Pode ser assim com um braço fixo, pode ser com a pistola ou pode ser também com um pedal. Há várias opções. Como? Sim. Foi. E ele no final indica a precisão, então se por exemplo a precisão não for aquela que vocês procuram, podem voltar a fazer porque tem informação visualmente no equipamento que diz que então a precisão não foi essa. E se a precisão for boa, ótimo, podem passar para a seguinte. Bem, há modelos diferentes, a diferença é a precisão e a velocidade de distribuição que o equipamento é capaz de ajustar, mas o funcionamento é o mesmo em todos. É um equipamento bem compacto também. Temos aqui então diferentes aplicações, também para volumes bem grandes, 3.500 ml em bolsas, ele também é capaz de fazer a distribuição. Então, uma vez que vimos toda esta primeira parte de preparação da amostra, vamos passar à segunda parte do laboratório 3D, com a parte plate and count, então plaqueamento e contagem de colónias. Então, o primeiro equipamento que eu vou apresentar aqui para vocês está lá fora. Se depois da palestra ou durante a tarde estiverem interessados em ver como funciona, podemos fazer uma demonstração, que a Márcia tem ali o equipamento. E então este equipamento é um plaqueador e diluidor automático. Então ele faz o trabalho das diluições em série, com pipeta, com tubos, e faz o trabalho também de plaquear automaticamente a nossa amostra diretamente na placa de Petri. Funciona com placa de Petri, não funciona com Petri Film e Media Bar. Qual é a vantagem principal deste equipamento? É poder então agilizar este processo, automatizar este processo. Eu, como técnica de laboratório, vou colocar a minha amostra num beaker, num pequeno copinho que está aqui, minha amostra líquida, e vou indicar ao equipamento se quer fazer diluições até 10 à quinta ou 10 à terceira. Ele pode fazer 5 diluições seriadas. Se eu quiser fazer mais, tenho que pegar o último beaker, voltar a colocar no início e fazer ainda mais diluições. Mas é possível fazer 12, 13, 14, quantas diluições vocês quiserem. Ele vai depois plaquear em 4 modos diferentes, que vamos ver depois. Mas aqui a vantagem principal do equipamento é a possibilidade então de plaquear diferentes diluições na mesma placa. Vamos ver depois como é possível, mas vamos fazer então uma economia de consumíveis, porque não vamos necessitar, por exemplo, de 3 ou 4 placas para plaquear 3 ou 4 diluições. Ele vai conseguir colocar tudo numa mesma placa. Sobre a desinfecção do equipamento, é tudo automático. Então, toda esta parte aqui, eu vou ter um diluente para fazer as diluições e vou ter também um desinfetante.
O desinfetante entre cada amostra vai limpar todo o equipamento e no final do dia de trabalho também há uma desinfecção enzimática para limpar o equipamento na sua totalidade antes do dia seguinte. Nós recomendamos sempre fazer um branco no início do dia de trabalho para ter a certeza de que não houve nenhuma contaminação cruzada, então recomendamos isso. Rastreabilidade, vamos ter a mesma rastreabilidade que nos outros equipamentos, mas ainda superior, porque vamos ter um software e através desse software vou ter contas de usuários, vou ter audit trail, então se vocês têm auditoria também podem exportar tudo o que foi feito com o equipamento, ainda mais rastreada que nos outros. E vamos ver então os modos de diluição, de plaqueamento. O primeiro modo é o modo de plaqueamento em superfície, corresponde a um plaqueamento clássico, que vocês conhecem, com um volume homogéneo na placa com a cultura. Vamos ter depois um plaqueamento em círculo. Então, o plaqueamento em círculo, não sei se alguém já conhece ou já viu como funciona, mas aquilo que o equipamento vai fazer é colocar 3 diluições diferentes na mesma placa. Vai colocar, por exemplo, a 10-1 na zona central, vai colocar a 10-2 na zona de posto central e a 10-3 no exterior. Então eu vou ter numa placa de 90 3 diluições diferentes, plaqueadas pelo equipamento. Não vou precisar de 3 placas diferentes para fazer este mesmo trabalho. Uma vez a incubação feita para a contagem deste tipo de plaqueamento, vamos ter uma grelha de contagem que vai dividir cada zona para vocês saberem que é -1, -2 e -3, para separar as três diluições. Vamos ter um plaqueamento em pour plate, plaqueamento clássico, que já conhecem, e vamos ter um plaqueamento em espiral. Então eu não disse o nome do equipamento, mas ele chama-se Easy Spiral, porque a funcionalidade principal desta linha de equipamentos é poder plaquear em espiral. Então, para os que não conhecem o plaqueamento em espiral, o método espiral é uma maneira de ter numa mesma placa de 90 4 logaritmos de diluição, não são verdadeiras diluições, mas vamos ter 4 logaritmos de diluição na mesma placa. Não sei se conseguem ver bem ou não no vídeo de plaqueamento, mas ele coloca uma concentração mais elevada da amostra e quando vai chegando à parte exterior da placa, a concentração vai baixando. Então é por isso que vamos ter aqui logaritmos de diluição e não verdadeiras diluições. E igual que no plaqueamento em círculo, para fazer a contagem deste tipo de placas manualmente, uma vez a incubação finalizada, temos uma grelha que vai dividir a nossa placa em 6 e vamos fazer a contagem da parte exterior, que é então a menos concentrada, para o interior, que é a mais concentrada. Eu tenho aqui um vídeo bem interessante. Este vídeo foi feito por um laboratório italiano de alimentos, que para comparar então o método alternativo, o uso do Easy Spiral, com o método tradicional manual, eles fizeram vários meses de validação deste método e fizeram um vídeo onde compararam a pessoa a fazer o trabalho manualmente, a fazer as diluições e o plaqueamento manual, e compararam a mesma pessoa a fazer o trabalho com o equipamento. Então vocês podem ver, a partir do momento que os movimentos repetitivos são bem menos comuns com o equipamento, a pessoa colocou a amostra e depois fica ali, mas vocês podem fazer outra coisa enquanto o equipamento está a trabalhar. No lado esquerdo, na parte manual, continuamos a fazer a pitagem e as diluições manualmente, então há muito movimento. Na parte da homogeneização ali do tubo, o equipamento tem um botão que permite também homogeneizar a amostra. Então ele vai pegar a amostra, voltar a colocar, pegar, voltar a colocar, para fazer a homogeneização. Então no lado direito, a pessoa levou 3 minutos e 30 segundos, acho que foi para fazer 5 diluições e um plaqueamento. No lado esquerdo ainda não finalizou e no final temos então 5 minutos e 50 segundos. Bem, depende muito de cada pessoa no laboratório, há pessoas mais rápidas, pessoas mais lentas, mas aqui o cálculo que foi feito foi que para esta pessoa no laboratório, com o equipamento, ela poupou 40% do seu tempo e esse 40% do tempo pode usar para fazer outra coisa no laboratório, para processos realmente críticos que precisam da sua intervenção. Porque o equipamento, enquanto está a trabalhar, também
a pessoa pode fazer outra coisa no laboratório, não é só então poupança de tempo em geral, mas é durante o uso do equipamento também. Eles também fizeram um estudo de return on investment para saber em quanto tempo eles conseguiam amortizar o equipamento. Então, o cálculo que eles fizeram foi que para 60 amostras de bolores durante um mês, com o equipamento, depois de 1 ano e meio de uso do equipamento, já pouparam, já amortizaram o custo do equipamento, porque vamos ter então aqui uma diferença de 2 minutos e 20 segundos manualmente. Então, por mês, eles pouparam mais de 12 horas de tempo da pessoa que está a realizar este trabalho, e também pouparam toda a parte de consumíveis, porque usam menos placas, menos meio de cultura, menos diluente, menos tubos para lavar, menos tubos que se vão romper, partir. Então eles fizeram este cálculo e sim, foi 1 ano e meio para bolores. Para bactérias foi 1 ano. Então eles ao fim de 1 ano, acho que foram aproximadamente 360 amostras de bactérias por ano, eles amortizam então o custo do equipamento. Passamos agora ao equipamento último que estava no laboratório 3D, que é então a linha de contadores de colónias automáticos. Também não sei se alguns de vocês já usam contadores automáticos no laboratório ou não, mas aqui a InterScience fabrica há vários anos contadores automáticos clássicos e desde o ano passado fabricamos modelos com inteligência artificial que permitem a leitura de placas mais complicadas, placas com condensação, placas com bolores e levaduras, placas com bolhas, placas com colónias assim bem juntinhas. Os modelos sem inteligência artificial não conseguem ler bem, então foi por isso que lançámos os modelos com inteligência artificial que permitem ler corretamente esse tipo de placas, porque vamos treinando de maneira contínua a inteligência artificial com verdadeiras imagens de placas que nos passam de laboratórios, e assim conseguimos dizer isto é uma colónia de fungo, isto é uma colónia de bactéria, isto é condensação, para ele contar corretamente essas colónias. Aqui com o equipamento vamos ter uma automatização então do processo de contagem, vamos ganhar tempo, claro, porque o equipamento em 1 segundo conta o que está na placa. É sempre necessário que esteja alguém por detrás para validar o resultado e para confirmar com a sua experiência se o equipamento está a fazer bem a contagem. Igual que os outros equipamentos. Os equipamentos permitem automatizar, mas não vão fazer o trabalho de uma pessoa a 100%. A pessoa tem que estar por trás com a sua experiência para ver se o equipamento está a fazer corretamente o trabalho. Então vamos ter aqui, além desta automatização da contagem, uma repetibilidade e reprodutibilidade, e vamos ter sobretudo uma rastreabilidade, porque o equipamento vai fazer um relatório PDF com uma imagem da placa antes da leitura, depois da leitura. Então vocês, uma vez que fizeram a contagem, já não têm a placa, podem voltar a ver a imagem da placa com este relatório PDF. Vamos ter o número do UFC, a concentração do UFC por mililitros, o volume que foi bloqueado, o fator de diluição, vai ser tudo isso no relatório, e vamos ter também a possibilidade de exportar o audit trail, se houver auditoria, ter acesso a tudo o que foi feito desde a instalação do equipamento até agora. E só para vocês terem uma ideia do tipo de placas que o equipamento é capaz de ler, então eu antes não ia contar bem aqui esta zona, porque com diferença de contraste acabava por contar muitas coisas que na realidade é apenas um valor. Ele agora já é bem capaz de contar. Placas assim com os sítios da amostra, ele também não contava bem, contava de tudo, agora já é capaz de fazer bem a diferença. Não sei se conseguem ver bem ou não, mas ele está a contar aqui apenas as colónias nesta zona, enquanto que antes contava toda esta zona. Placas com bolhas, também ele antes contava muito, agora apenas conta bem as colónias. E placas com, por exemplo, código de barra do fabricante ou coisas que vocês marcam manualmente para identificar a placa, por exemplo. Ele também antes contava de tudo, agora com a inteligência artificial já é capaz de fazer a leitura corretamente. Este equipamento também está lá fora, no stand da Mercy, então se vocês quiserem ver mais em detalhe como funciona, podemos fazer uma demonstração. E são equipamentos também que a Mercy tem de demonstração, então se for interessante vocês testarem no vosso laboratório como funciona o equipamento, eles podem organizar também a apresentação no vosso laboratório.
Vamos ver aqui o funcionamento então do equipamento. We have developed the scan range of counters with artificial intelligence to improve your performance in the laboratory. Our R&D center has been designing colony counters since 2006, and we are now experts in the field. Scan AI incorporates neural networks fed by a database of over 1 million images. To guarantee security and preserve the qualified status of your equipment, the user software works offline and is installed locally. This gives you total control over updates. The integrated artificial intelligence is fixed and therefore remains locked. This strategy allows you to work in a closed, private, and powerful environment. You can also continuously refine the neural models within your own analytical system. You can choose to share your locally stored images on your PC via the scan software on a secure cloud. From this anonymized data, we carry out learning processes that increase accuracy. These new updates are then available and can be installed at your convenience. Então aqui vimos de maneira mais global como funciona o equipamento e agora sobre a parte de validação do equipamento, que é bem importante para todos, que seja este equipamento ou outro equipamento, vai ser necessário fazer a validação do método alternativo e neste caso a InterScience tem um departamento de aplicações que ajuda com esta parte, a Mércia também ajuda, mas o que vai ser necessário é fazer o trabalho manual, fazer o trabalho automaticamente e nós pondo à disposição um Excel que vai permitir no final fazer um gráfico de correlação onde vocês vão ver que a contagem de colónias feita manualmente por uma pessoa e a contagem de colónias feita automaticamente pelo equipamento e a validação de uma pessoa permite ter o mesmo resultado, o coeficiente de correlação é bom. Para o equipamento que vimos antes, o Easy Spiral, o plaqueador e diluidor, igual, vocês vão ter que validar que as diluições feitas pelo equipamento, o plaqueamento e depois a contagem de colónias dessa placa feita automaticamente vai permitir ter o mesmo resultado que manualmente. Tudo isto nós acompanhamos esta parte de validação, mas é importante saber que para validar então vamos necessitar
de fazer este trabalho 2 vezes. Bem, vocês já validaram outros métodos, imagino, mas é preciso fazer este trabalho 2 vezes. Então aqui a conclusão é que com esta linha de equipamentos, estes diferentes equipamentos, vamos ter digitalização, rastreabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade, redução de erro humano, menos plástico para aquele equipamento que permite então diminuir o uso de meio de cultura, menos plástico e mais armazenamento, por exemplo, na incubadora, um aumento de precisão comparado com o método manual e poupança de tempo, e então tempo para que a pessoa no laboratório possa fazer outra coisa, processos que realmente requerem o tempo dela. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Vitória, pela apresentação. Vou convidar o professor Celso para retornar. E vamos, aqui está o QR Code da palestra dela, para vocês captarem. Olha, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra. Eu não entendo nada do tema, mas consegui compreender muito das etapas que você acabou apresentando. Acho que o sotaque português também acabou ajudando, né? Porque é muito gostoso ouvir o sotaque português. Você é portuguesa? O meu pai é português. E você? É brasileira? Francês. Você é francesa, mas você ficou um português muito legal. Muito Obrigada, bom. pai. Graças ao pai, porque você tinha que conversar com ele. Né? Gente, não é possível que nós não tenhamos muitas perguntas para a Vitória. Você já tem? Por favor. Eu gostei de ver toda essa... Eu acho que todo o processo metodológico começa com uma boa amostragem, ou com uma amostra, né? E você, com esses equipamentos todos para a área de microbiologia, você mostrou que a automatização também pode produzir ganhos em tempo, ganhos em produtividade do laboratório. Mas, Liliane, você tem um equipamento desse tipo? Temos sim. Então, Inclusive, ela foi fazer uma visita lá no nosso laboratório, você lembra? Agora já me lembro, mas você não está em São Paulo. Não, eu fico em Minas. Exato. Agora já me lembro, sim. Pois é, eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso mesmo, sobre o equipamento que a gente tem. Quando você falou dos que estão integrados à IA hoje, né? Os que não estão, o software é possível integrá-lo à IA? Fala que sim. Não. A Lebra fala que sim, né? Não é possível porque é um hardware diferente. Você tem qual equipamento? Scan 300? 300. Não dá. Não é o mesmo algoritmo. Bem, não sou pesquisa e desenvolvimento, mas é um algoritmo diferente. Então, para qualquer usuário que tem um equipamento sem inteligência artificial e que quer trocar, o equipamento tem que voltar à fábrica e fazemos uma troca por outro equipamento, com um custo adicional, mas o modelo que você tem não permite. Então, é possível fazer um upgrade nele ou não? Eu teria que comprar um novo? Não, é possível fazer um upgrade de software, porque o software é mais moderno, mas a inteligência artificial não vai funcionar no seu. Não dá, infelizmente. Pode ser que no futuro sim, mas agora não. Desculpa. mais perguntas lá atrás. Há quanto tempo a sua empresa está aqui no Brasil com os equipamentos Intersites? Nós somos representadas pela Mercy há quase 4 anos agora. 4 anos. Sim, 3 anos e meio acho que foi. Muito bom. Olá, muito obrigada pela sua palestra. Meu nome é Carolina, sou professora e pesquisadora da EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. E para quem trabalha com pesquisa, o que você apresentou é um sonho, um grande sonho para o laboratório. Eu queria saber se esses equipamentos que você mostrou, eles funcionam com algum meio de cultura específico para eles, ou são meios de cultura que a gente já utiliza, né, nos métodos tradicionais, métodos mais clássicos no laboratório.
Obrigada. Meios que vocês já utilizam, não tem nada bloqueado. Funciona com qualquer tipo de meio, qualquer fabricante, qualquer marca. Não tem como precisar de mudar qualquer coisa no processo. É tudo igual. Perguntas? Eu vou ali. Enquanto tiverem perguntas no auditório, eu vou privilegiar. Olá, meu nome é Jane Altair. Eu gostaria de saber se aquele primeiro equipamento que você apresentou, eu entendi que é tipo uma balança que faz o preparo da amostra. É isso mesmo? Esse equipamento, ele aceita a calibração RBC? Como que funciona? Não conheço. Obrigada pela pergunta. Não conheço a calibração RBC específica ao Brasil. A calibração com pesos padrões. Tá, ok, sim. Então o equipamento precisa mesmo de ser calibrado com um peso padrão de 500 gramas. A RBC, para o seu conhecimento, é a rede do Inmetro, a rede brasileira de calibração. Os laboratórios possuem acreditação com base na norma 17.025. Ok. Então, essa é a rede RBC que Obrigada. ela citou. Tem uma pergunta lá atrás. Se eu estou enxergando, é um escartão. Não é um escartão. Essa é uma curiosidade, porque quando se tratou de balança, tem uma metrologia legal envolvida. Eu não sei, depois a gente poderia tentar conversar com alguém do IPEM para verificar se não haveria limitações em função da aplicação. Porque tem toda uma questão de atendimento de metrologia legal, qualquer tipo de balança para ser comercializado no país, que, teria que ser verificado, só isso. Tá? Para complementar esse cartão, o IPEM, ele está inclusive com uma pequena exposição, é um instituto de pesos e medidas, nossa, me fugiu, do Estado de São Paulo, e é o que faz a fiscalização nos instrumentos de pesagem também. Sim, depois podemos falar com eles. Eu realmente não sei dizer quem são os laboratórios agora com o Dilufo aqui no Brasil, mas existem. Então, supostamente eles já fizeram algum trabalho aqui para saber como fazer a calibração dessa balança dentro do equipamento. Mas depois falamos com eles. Obrigada. Mais perguntas? Lá no fundo. Você vai ter que andar bastante. É nosso tempo, Celso. Eu vou aproveitar, enquanto ela chega com o microfone lá no fundo, eu queria perguntar à Vitória, o mundo, a partir da inteligência artificial, apresentou uma grande revolução. Em relação à produtividade dos trabalhos que vocês desenvolvem a partir do equipamento de vocês, daria para quantificar o quanto os laboratórios ganharam em termos de produtividade? Com inteligência artificial, nós fizemos um estudo comparativo de resultados que tivemos contando as colónias nos contadores de colónias sem inteligência artificial e com inteligência artificial, e dependendo da aplicação, se for leitura, não sei, de salmonella, se for E. coli, etc., temos uma diferença, uma percentagem que eu não tenho agora de memória, mas está no estudo, mas acho que foi perto de uma diferença de mais de 20%. Mas, bem, assim, dizendo assim não dá para entender muito bem, mas temos um estudo com esse comparativo, mas sem ser os contadores de colónias, não trabalhamos com inteligência artificial por enquanto noutros equipamentos, então é mesmo aqui na contagem de colónias onde permitimos melhorar a leitura de aplicações que antes com esses equipamentos não eram possíveis. Eu falei de fungos e levaduras, com os outros equipamentos sem inteligência artificial a leitura não é possível. Tudo o que são também amostras com resíduos na placa, tudo o que são bolhas, etc. Eu também mencionei isso, que sem inteligência artificial não é possível, então melhoramos bastante isso, mas não tenho agora de memória o valor exato. Perfeito. Pode fazer. Bom dia, Vitória. Meu nome é Bruna.
A minha dúvida ficou em relação ao último equipamento. Ele vai ser apenas entre aspas, né, o contador de colônia, ou ele também serve no momento de incubar? Ou então eu fiz minha análise, eu incubo ali no tempo normal e depois ele vai servir só na parte final ali de contador de colônias mesmo? Obrigada. Então, o equipamento que eu apresentei é só para a contagem de colônias, mas não sei se você já viu algum equipamento que faz também. Sim, nós temos outro equipamento, mas eu não falei dele hoje, que faz o trabalho de uma incubadora e de um contador de colônias ao mesmo tempo. Então, tem um braço robótico, este também tem inteligência artificial, e o braço robótico vai pegar cada placa dentro do equipamento durante a incubação e vai tirar uma foto a todas as horas para vocês terem acesso em tempo real ao aumento, ao crescimento das colônias. Mas é outro equipamento que eu não apresentei, mas existe. Tá certo. Obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta? Nosso tempo já está se esgotando. Então eu vou encerrar essa sessão aqui. Vitória, mais uma vez, muito obrigado, viu? Gostei demais de ouvir a sua palestra. Eu acredito que tenha aprendido algumas questões importantes aí da sua exposição e gostaria de aproveitar a oportunidade, mais uma vez, agradecer à Interscience MERS, aqui no Brasil, né, por estar aqui conosco. E eu aproveito a oportunidade para lançar o desafio para outros fabricantes que eventualmente estejam presentes, para fazer a mesma coisa que a sua empresa fez. Venha participar do nosso Metro Alimentos Microbiologia e trazer as suas tecnologias, os seus conhecimentos, para que a gente possa compartilhar com essa plateia tão interessante. Tá? Mais uma vez, a Remesp, a diretoria da Remesp agradece a sua presença. E não foi tão fácil, né? Porque você veio de Paris? De Paris. Veio especialmente para o nosso evento ou tem agora toda uma jornada de questões aqui no Brasil? Ou veio para um evento da MERS aqui no Brasil? Ótimo, parabéns, muito obrigado. Agradeço a MERS aí por todo esse apoio ao nosso evento. Nós dependemos muito disso. Então, é muito legal quando empresas que têm essa visão de apoio a entidades tecnológicas como a Remesp. Tá? Sucesso e espero que tenha uma passagem pelo Brasil bastante profícua. Tá? Mais uma vez, obrigada a todos. Vamos fazer a foto oficial.